Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, colocamos agora diante da tua presença. Nós te agradecemos agora, Senhor, por esse tempo, por essa estação, Deus, por essa atmosfera que tem sido gerada, Pai, durante esse tempo, pelas palavras, Senhor, pelo mover sobrenatural do Senhor, Pai, que o Senhor tem feito, que, Deus, a tua palavra, que os teus propósitos, Deus, que as tuas virtudes possam prevalecer sobre as nossas vidas, Pai. Pedimos para que hoje, Senhor, possamos ainda ser cheios do conhecimento, pleno conhecimento da sabedoria do Senhor, Pai, que possamos crescer e avançar no reino, Pai. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por cada filho, por cada filha, Senhor, do Senhor que está aqui presente, mergulhando, Pai. Que as bênçãos do Senhor possam descer, Pai, possam se estabelecer sobre a vida, sobre a casa, sobre a família, sobre o ministério, sobre tudo que se relaciona com os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Ao mesmo tempo, pedimos uma cobertura, Senhor, do poder e do nome do Senhor Jesus, Pai, do sangue e do poder do nome do Senhor Jesus, nos guardando, Senhor, nos livrando, Senhor, de todo mal, de toda ingerência do maligno sobre as mentes. Declaramos, Senhor, somos dependentes do Senhor e clamamos, Senhor, por um nível de revelação, de entendimento, e que o temor do Senhor cresça no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, bora. Abra sua Bíblia aí em Salmos capítulo 128. Salmo 128. Vou colocar aqui na outra versão. Amém. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera e os teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Bom, queridos, é muito interessante nós vermos essa expressão aqui de temor, bem-aventurado ou feliz. Bem-aventurança, felicidade, aquele que teme o Senhor. Então, a palavra temor ou temer, ela vem de uma palavra hebraica, iare, ou iare, que significa temente, reverente, medroso. Então, nós temos dois tipos de medo. Nós temos aquele medo de pavor e nós temos o medo, temor, reverência, respeito. Então, aqui é essa palavra iare, esse respeito, essa dinâmica, e nós vamos ver na raiz mesmo, dessa palavra temer, temor, é, é a palavra ver.
ver. Quando nós temos o Senhor, o temor do Senhor, quando é a restauração do entendimento, do espírito do temor do Senhor, no nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento, nós conseguimos ver. Ver. Como assim ver, pastor? Ver quem o Senhor é, o que Deus deseja, o que ele contempla, o que ele busca e o que nós devemos buscar. É como, de fato, irmãos, nós crescêssemos numa dinâmica é, acumulativa. O Espírito do Senhor é uma medida que vai crescendo 7 vezes. Quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu conheço, quanto mais eu mergulho no Senhor, mais eu vou tendo entendimento. Vamos lá. Então, Isaías capítulo 11, versículo 2, ele fala de uma expressão de um crescimento, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, então, do senhorio do Senhor, o Espírito de sabedoria. Então, é uma medida do Espírito do Senhor que cresceu. Então, é essa expressão não é o quanto eu tenho do Senhor, mas é o quanto ele tem de mim. Ou seja, quanto mais ele tem de mim, mais eu entendo o propósito, mais eu me alinho a esse propósito, mais eu consigo ver o Senhor em cada situação. Entende, gente? Ver o Senhor e repousará ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de sabedoria que me dá agora a partir do senhorio é como se eu estivesse sido alistado. Agora eu pertenço ao Senhor. E o Senhor agora me dá a Chokmah, ou Hokmah, ou a sabedoria, a habilidade para guerrear. E aí eu começo a ser treinado. E à medida que eu vou sendo treinado, eu vou tendo o espírito de entendimento, a compreensão, o discernimento, a faculdade mais aprofundada daquilo que o Senhor quer manifestar. Depois vem a questão do conselho, do desígnio, do propósito, que é como se eu recebesse a missão, a visão, os valores, e vai ficando cada vez mais claro. O caminho do justo é como a luz da aurora. Vai crescendo, crescendo até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. E aí eu vou crescendo no espírito de fortaleza. Irmãos, não tem algo tão poderoso quanto você saber exatamente quem você é, o que você tem que fazer, com os valores que você precisa fazer sem negociar. E aí o Senhor te dá a geburá, que é essa força, essa bravura, essa valentia. É como se você não tivesse. É como se todas as incertezas elas fossem caindo por terra e tudo que você conseguisse ver é um propósito, é um foco estabelecido. E isso vai estabelecendo um domínio, isso vai estabelecendo uma. É como se ao final de cada batalha, ao final de cada estação, você fizesse os cálculos ali e falou: nossa, olha só, então aqui eu aprendi isso, aqui eu perdi isso, aqui eu ganhei isso. O que que nós podemos fazer para que a gente avance ainda mais na próxima estação? Então, o espírito de conhecimento, ele vai me dando esse conhecimento aprofundado daquilo que funciona, daquilo que não funciona, daquilo que eu preciso manter, daquilo que eu preciso arrancar. O conhecimento é aquele conhecimento profundo. Antes eu ouvia falar do Senhor, hoje eu tenho experiências com Deus. E aí aqui é que tal? Eu vejo o Senhor face a face. E a minha vida é mudada. Meu ministério é mudado, a minha família é transformada.
E aqui, irmãos, eu quero focar nisso aqui. A raiz dessa palavra irá é temor, medo, reverência, mas tem essa expressão também de ver ao Senhor, contemplar o Senhor. Entende? Então, quando nós vamos lá para Provérbios, capítulo 1, versículo 7, a palavra diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o pilar da sabedoria, é o que sustenta essa sabedoria que vai nos levar a pelo menos três coisas: riquezas, vida longa e honra. E aí, irmãos, nós entramos dentro dessa atmosfera feliz, bem-aventurado, abençoado é o que teme o Senhor. Irmãos, isso significa feliz é aquele que conhece o Senhor, feliz é aquele que serve o Senhor, feliz é aquele que tem um propósito é, estabelecido no Senhor, feliz é aquele que tem clareza acerca do propósito. Sabe, como é feliz é quem tem essa medida completa, essa medida crescente, essa medida abundante do Senhor. Isso me lembra de João capítulo 10, versículo 10. Que o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Existe uma palavra ali chamada Zoe, que significa literalmente vida. Essa vida de Deus fluindo em nós, sobre nós, através de nós. Quando o espírito do temor do Senhor se manifesta na vida, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, nós paramos de olhar para as circunstâncias. Não nos deixamos ser paralisados pela, pelas situações que causam medo. Então, irmãos, à medida que nós vamos crescendo no Senhor, nós vamos crescendo em admiração, nós vamos crescendo em reverência, nós vamos crescendo em virtudes. Não é na nossa força, não é no nosso braço, mas é na força do Senhor. Olhando para Ele. Sabe, irmãos, eu olho como uma criança, né? A criança, você vai olhando, quando ela está aprendendo a andar, ela vai olhando para os pais ali. E ela vai olhando. E o pai, vai, meu filho, vai. E ele olha e contempla e vai adquirindo confiança. Confiança. Admiração. Respeito. À medida que nós vamos crescendo, irmãos, no temor do Senhor, nós vamos crescendo em prudência. Nós vamos crescendo em diligência, nós vamos crescendo no nível de excelência. Porque, irmãos, nós estamos vendo o Senhor. Nós estamos vendo um propósito estabelecido. Nós estamos vendo a colheita. Quando eu falo colheita, irmãos,
Pensa assim, o Novo Testamento, o Novo Testamento ali, os primeiros, os quatro evangelhos, né, falam da vida de Jesus. As cartas falam da vida de Jesus inserida na vida da igreja. E quando nós vemos lá em Apocalipse, nós vemos a colheita dessa vida. Então, irmãos, quando nós tememos o Senhor, nós não olhamos apenas para a situação vigente. Ah, tá tudo ruim, tá tudo complicado, é, há uma pressão sendo estabelecida, mas quando você olha para o alvo, quando você olha para o Senhor, o medo desaparece. Quando você para de olhar para as circunstâncias e olha, fixa os seus olhos no Senhor, a glória dele é refletida em você, e a partir da glória dele refletida em você, o reino do Senhor vai se manifestar. E quando nós falamos de glória, não falamos apenas é, de um poder que vem. Irmãos, a glória do Senhor é a manifestação da opinião de Deus. Da opinião de Deus. Te leva a ver Deus pelos motivos que Deus vê, da forma que Deus vê. É como se ele colocasse, emprestasse os olhos dele para você. Olha, meu filho, veja conforme eu vejo. É como se você fosse elevado para ver as coisas de cima. Quando a gente vê de baixo, a gente vê tudo muito pequeno, tudo muito grande, tudo muito exagerado, tudo muito. Mas quando a gente vê de cima, com os olhos do Senhor, aquilo se torna tão ínfimo, tão pequeno, tão. E o Senhor quer nos emprestar, né, no sentido figurado aqui, os olhos dele, para que nós possamos ver. Então a raiz ali é ver. Tem o medo, tem a referência, a reverência, né, vamos dizer assim, mas é olhar para ele, é olhar através dele. E assim conseguiremos caminhar no propósito. Irmãos, somente aqueles que permaneceram no cenáculo, somente aqueles que permaneceram, que obedeceram, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqueles que desprezaram, irmãos, perderam. Aqueles que pararam de olhar. Então, veja com os olhos do Pai. Obedeça aquilo que o Senhor, permaneça naquilo que ele falou e está falando, até que ele fale algo diferente. Quem está entendendo? Aleluia. Então, irmãos, nós temos essa palavra ire, e nós temos uma palavra no. É como se fosse como se fosse o futuro, né? Que é uma palavra chamada lirot, no hebraico, que significa ver, perceber, olhar, ou verá. Verá. Então vamos ver aqui algumas coisas, irmãos, que nós podemos entender e pode nos impedir de ver o Senhor como ele é e que o propósito dele seja estabelecido. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 8.
que lá diz? Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Puros de coração. Irmãos, quando nós somos esses puros de coração ou limpos de coração, nós vamos conseguir ver Deus em tudo. Mas se o nosso coração estiver amargurado, se o nosso coração estiver manchado, cheio de ódio, cheio de falta de perdão, cheio de amargura, não conseguiremos enxergar o Senhor nem o propósito que ele tem. E aí, irmãos, nós perdemos o temor. Vamos quebrando relacionamentos, vamos quebrando alianças. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu tenho percebido que mais tem atrapalhado as pessoas a caminhar dentro do propósito do Senhor é uma coisa tão sutil, mas quase ninguém presta atenção nisso. Uma coisa que distorce a nossa visão para que a gente não enxergue o propósito do Senhor e nem Deus como nosso Pai. Exemplo, o espírito de rejeição. Uma pessoa que está debaixo do espírito de rejeição, debaixo da síndrome de rejeição, debaixo da atmosfera desse espírito, irmãos, consegue ver as coisas tudo distorcida. Ela vai olhar a partir, literalmente, dessa ótica de amargura, essa ótica de ninguém me ama, ninguém me quer. E aí, irmãos, se nós não tivermos uma boa referência de pai, uma boa referência de mãe, uma boa referência de cuidado na primeira infância, desde lá do ventre, porque tem pessoas, irmãos, que já sofreram desde lá do ventre. Então, os pais tiveram uma situação onde eram muito novos, então pensaram em não prosseguir com a gestação, em não prosseguir com caminhando, pensar em abortar literalmente, pensar em não ter, talvez por uma situação financeira complicada, talvez por uma situação é, emocional conturbada, pensar um monte de coisa. E é suficiente para que o espírito de rejeição, para que a síndrome de rejeição, para que essas coisas já começassem a atacar, fragmentar a alma daquela criança. E aí, irmãos, ela vai crescendo, e aí na primeira infância ali, ela vai sofrendo bullying, ou tem uma situação onde os pais saem de casa e essa criança é abandonada, então ela já não tem ali as necessidades básicas emocionais sendo atendidas, sendo supridas, e essa criança ela vai crescendo totalmente distorcida. Então são feridas muito grandes. E quanto maior o nível de rejeição, maior o nível de orgulho, porque são feridas e situações que vão sendo criadas para que soluções paliativas para proteger o coração para que ela não sofra novamente aquela ferida. Entende? E aí quando a gente leva isso para dentro da família, irmãos, quando a gente casa, a gente leva todas essas amarguras, todas essas situações acumulativas ao longo da vida. Então, a gente vai construindo um relacionamento em cima de insegurança, vai construindo um relacionamento em cima de orfandade, um relacionamento, é, por exemplo, com o corpo de Cristo, através de um espírito de orfandade, através dessa situação, de coisas não tratadas, irmãos, eu vou ser um déspota, eu vou ser um manipulador, eu vou ser como se diz, aquela pessoa que vai é, ser duro com as pessoas. Claro, irmãos, tem momentos que nós precisamos ser posicionados, tem momentos que nós precisamos puxar um pouquinho, né? Então, tudo que você fala sente rejeitado. Por exemplo, você pede ali para a pessoa pegar, cara, pega esse celular aqui para mim. Como ele tem problema com autoridade, tem problema com pessoas, tem problema com autoimagem, tem um problema com um monte de coisa,
Ele vai pensar, cara, eu tô aqui conversando com uma pessoa, eu tô aqui resolvendo uma coisa muito simples, só porque eu não posso ir lá e a pessoa está livre aqui, pode ajudar. Ela já vai entender um monte de coisa. Ai, que cara folgado, rapaz. Custa o cara parar um pouquinho ali, pegar o celular. Quem que ele acha que ele é? Irmãos, tudo é muito tudo super dimensionado, tudo super coisado e negociado ali, né? Pedir o celular. Mas a pessoa que está debaixo da síndrome da rejeição, do espírito de rejeição, da atmosfera da rejeição, ela não consegue ver as coisas de forma clara, de forma simples e do jeito certo. Tudo ela vai olhar a partir disso. Entende? Então, talvez essa pessoa ela passou por uma tentativa de aborto, agressões físicas, bullying, críticas, não consegue se sentir inserida em lugar nenhum, né? Nas classes sociais, os comportamentos são totalmente distorcidos. E quando você vai para dentro da igreja, quando você vai para dentro do corpo, a mesma coisa. Então, nós temos que quebrar essas coisas para que nós possamos ver o Senhor a partir de uma ótica certa. A restauração do espírito do temor do Senhor vai trazer essa reverência a partir do olhar certo. Entende, irmãos? Você se enxergar como filho e não como escravo. Entende? E todas essas dívidas de aceitação, de aprovação, de validação, elas vão sendo supridas no Senhor. E já não é qualquer coisa que te puxa para fora do propósito. Porque, irmãos, eu tenho visto, a maior parte das pessoas que tem saído fora do propósito têm sido puxadas, são por causa das carências, por causa das situações. Qualquer um que fala o que eu quero ouvir ganha o meu coração. Sabe, irmãos, o Senhor quer quebrar fortalezas, paradigmas, comportamentos, sentimentos, coisas que precisam ser curadas para que você possa avançar e crescer no reino. E ele quer fechar esse buraco da rejeição na sua vida. É uma das coisas, irmãos, que tem nos impedido de ver o Senhor como ele é. Que tem feito com que o nosso coração não fique puro, não fique limpo. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Os limpos de coração. Então, aqui, irmãos, vai falar da expressão de uma pessoa que consegue ver Deus em tudo. Está passando uma dificuldade? Em vez de reclamar, murmurar, sabe o que ela vai fazer? Deus, eu te agradeço, porque o Senhor está me amadurecendo. Eu estou tendo a oportunidade de amadurecer. Espera aí, deixa eu identificar. Uma... Será que é uma luta? É uma prova? É uma maldição? É uma circunstância? A luta é quando eu estou guerreando contra o inimigo. De fato, há um levante ali, não é? Então, a partir das armas que o Senhor me dá, a partir da unção que o Senhor me dá, a partir da clareza, a partir dessa medida dos 7 Espíritos de Deus que vai crescendo, eu vou crescendo em sabedoria, em graça, eu vou crescendo no senhorio do Senhor, sabedoria, entendimento, temor, e vai crescendo. Entenderam? Então, irmãos, esse é um dos principais fatores, na minha opinião, que tem paralisado pessoas e fazendo com que elas sempre sejam infantis e nunca cresçam, nunca avancem, porque não olham como Deus vê, não enxergam os planos, os propósitos a partir dessa dinâmica. Então, exemplo, irmãos, uma pessoa que tem o temor do Senhor, quando alguém vir corrigir, ela vai amar a correção e ela vai mudar de rota. Uma pessoa, quando ela está debaixo desse espírito de infantilidade e rejeição, ela vai entender um conselho como uma afronta, como uma crítica. Ah, eu não acho que é bem assim, eu não penso assim.
Tá, irmãos? Mas você está vendo a partir de um óculos de rejeição? Você está vendo a partir de um óculos de orfandade? A partir da autocondenação, da culpa, da insegurança, do medo? Aquela pessoa, como se diz? Exatamente, está me perseguindo. Estou sendo perseguido. Mas a partir do momento, irmãos, que eu tenho um coração de filho, um coração aonde o pleno conhecimento de Deus está sendo revelado na minha vida, eu vou olhar com reverência a partir do temor, vendo o Senhor conforme Ele é, vendo a correção, não a minha pessoa, atacando a minha pessoa, mas atacando talvez a minha imaturidade, talvez os meus desvios de caráter. As coisas que precisam ser transformadas, os pontos cegos que eu ainda não estou vendo. Quando você tem um coração de filho, quando você vê realmente como é, você vai começar a lutar contra essas coisas a partir da virtude certa. Irmãos, eu vou dar um exemplo aqui. Jacó. Jacó. Em Gênesis capítulo 32, versículo 30. E daquele lugar chamou Jacó Peniel, pois ele disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi mudada, a minha alma foi salva. Sabe, queridos, muitas vezes nós vamos precisar de um confronto, nós vamos precisar ver Deus face a face, lutar e prevalecer para que esse nome, para que a genética, para que Gênesis capítulo 32, versículo 30, Peniel, Jacó, Val de Jaboque. Então, irmãos, existem estruturas, existem situações, existem fortalezas que estão estabelecidas, sendo estabelecidas, que precisam ser quebradas, que precisam ser rompidas, para que você consiga contemplar o Senhor, para que você consiga ver conforme Ele é. Sabe, irmãos, quando nós não temos isso estabelecido na nossa vida, nós vamos ver as coisas do Senhor como algo comum, como algo é, normal. Nós não vamos ter esse olhar de reverência, nós não vamos ter esse olhar de respeito, não vamos nos enxergar como filhos, mas vamos ver tudo distorcido. E o Senhor quer limpar os nossos olhos. O apóstolo tem falado muito sobre isso, irmãos. Ou compre de mim ouro refinado, está lá em Apocalipse. Vestes brancas e colírio para os olhos. Os nossos olhos precisam ser limpos. Entende, irmãos? Eu estou trazendo aqui só uma expressão aqui do espírito de rejeição. Exemplo, irmãos. Olha só. Você lembra da história de Jefté, lá em Juízes capítulo 11, versículo 1? Jefté, o filho, o Jefté, o gileadita, que era um guerreiro valente, forte, mas ele era filho
de um relacionamento extraconjugal com uma prostituta. Imagina, rejeitado pelos irmãos, rejeitado pelo pai, mas era um homem extraordinário, um homem com muitas habilidades, mas um cara ferido emocionalmente. Um cara traumatizado, uma pessoa que está debaixo do espírito de rejeição, do espírito de orfandade, da síndrome da rejeição, ele não consegue ver Deus. E ele vai fazer besteira, irmãos. Ele ganha aqui e perde ali. Você vê, o cara ganhou a batalha, mas comprometeu a sua filha. E ele falou: Olha, ninguém pediu, Deus não pediu para ele fazer isso. A primeira pessoa que aparecer aqui na minha frente, eu vou sacrificar ao Senhor. Quem apareceu? A filha dele. Olha só, irmãos, o que adianta ganhar uma batalha e perder a sua casa, e perder a sua família, e perder os relacionamentos? Coisa do cão, esse negócio não é fácil. O cachorrinho tava latindo aqui, é o cão se levantando. Deus me livre. Estão entendendo, gente? Faz sentido aí para vocês? Então, o Senhor quer nos dar essa nova visão, esse novo significado a partir do espírito do temor do Senhor. Temer é a palavra iare. E essa palavra lirot é verá, que é ver. Então, iare é ver. Lirot, verá. Temer, respeitar, honrar. Então, irmãos, nós vamos poder amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma. Eu falo, né, café, eu fiz até um acrônimo, um acróstico ali, né? Café, coração, alma, força, entendimento, para memorizar. Então, irmãos, se você não conseguir enxergar, você não vai conseguir contemplar. Você não vai conseguir enxergar, acertar o alvo. E aí é onde nós entendemos aqui, irmãos, o que é pecado? Errar o alvo. Como que eu vou acertar o alvo se eu não sei onde ele está? Como que eu vou conseguir agradar o Senhor se eu nem sei o que ele quer? Ou se eu sei o que ele quer, o meu coração não consegue enxergar de forma pura? Sabe, irmãos, uma pessoa que está com o coração distorcido, um coração amargurado, um coração ferido, debaixo dessa atmosfera de orfandade, por exemplo, ele vai ser uma pessoa de baixa autoestima, uma pessoa sem firmeza, uma pessoa sem capacidade de sonhar, uma pessoa movida pelo perfeccionismo, por quê? Ele vai fazer tudo certinho para que ninguém o repreenda. Ou então ele vai trabalhar um outro polo, que é a autopromoção, não é? O controle, a manipulação, o narcisismo até, né? Ou então ele vai fugir para alguns lugares. Ele vai fugir para as drogas, ele vai fugir para o mundo virtual, ele vai fugir para o prazer momentâneo, até para a igreja, para esconder aquela mazela, aquela situação. E ele vive em função do trauma e não vive a partir do propósito, da visão estabelecida pelo Senhor.
Amém, gente? E aí, irmãos, uma pessoa que está debaixo dessa atmosfera é uma pessoa que ela vai mentir sem escrúpulos. Ah, a mentirinha aqui, né? Porque ela precisa manter aquela imagem, ela precisa manter aquela situação. E aí é uma pessoa que ela vai crescer em orgulho, em soberba, em vaidade. Imagine, irmãos, o estrago. E ao invés de edificar o reino, eu vou ser um mutilador do reino. Aleluia. Bem-aventurados os puros de coração, que eles verão a Deus. Irmãos, em Hebreus, a palavra também vai falar sobre a expressão de arrancarmos as raízes de amargura para que nós não possamos ser contaminados e nem contaminar os outros. É isso. O trauma, irmãos, nós vamos entender que, entrando para a parte de libertação, existem três formas onde o inimigo ele vai ganhando vantagem sobre a vida da pessoa. Número um, geração. Número dois, pecados pessoais, pecados geracionais, pecados pessoais. E número três, traumas ou situações emocionais que acontecem com você. São três portas, três principais portas ali onde o inimigo trabalha de uma forma muito profunda para o quê? Paralisar, fazer com que você nunca caminhe por esse caminho de crescimento e de avanço. Exatamente. Ninguém é necessário um posicionamento firme e intencional. Não é automático. Crescer dói e ninguém vai suprir o vazio de uma alma ferida. Irmãos, ou você vai se mover a partir dos seus traumas, ou a partir do propósito, vendo o Senhor, vendo a palavra como ela realmente é. A partir de uma alma tratada, de uma alma curada, a partir fazer as coisas de Deus pelos mesmos motivos que Deus quer que você faça. Eu posso fazer algo certo com a motivação errada. Eu posso fazer algo certo com o coração de Caim. Um coração mal agradecido, um coração murmurador. Então, o Senhor quer tratar, o Senhor quer trabalhar essas dinâmicas dentro do nosso coração. Porque, irmãos, isso pode se transformar num ídolo se não for tratado. Então, eu vou viver em função da atenção das pessoas. Eu vou viver em função da aprovação, da validação. Não, irmãos, eu viver a partir do propósito, a partir da opinião, da glória de Deus sendo manifestada. Irmãos, imagina o seguinte: a sua alma como o pianista, né? E o seu cérebro como o piano. Às vezes, com a sua alma tão amargurada, você é o pianista
você acaba se tornando esse pianista que vai estragar o piano. E tem muitas pessoas, irmãos, que estão debaixo dessas atmosferas, não sabiam que a base daquilo que elas estão passando é a rejeição não tratada. Por quê? Eu vou fugir para a comida, eu vou fugir do confronto, eu vou fugir da correção. E aí não tem como eu crescer, irmão, eu vou ser infantil para sempre. É o disco, é o CD arranhado. De tudo que se deve guardar, guarda o coração, que dele procede as fontes da vida. Sabe, irmãos, muitas das vezes existem pessoas que passam por um processo de opressão, a opressão que vem de fora para dentro. Muitas vezes a pessoa ela está sofrendo de uma coisa chamada obstrução, que é algo que está trabalhando de dentro para fora. E muitas vezes é uma oposição. Algo precisa chegar e não chega, algo precisa romper e não rompe. Então, você entende que nós estamos sendo pressionados de todos os lados, por dentro, por fora, por todos os lados. E o único lugar que nós podemos recorrer para espalhar essa capetaiada toda aí é o Senhor, irmãos. Nós temos que olhar para Ele. Sabe, irmãos, o inimigo quer trabalhar, ele trabalha 24 horas por dia, 365 dias no ano. Quando é ano bissexto, é 366, para fazer você desistir, para fazer você desprezar as promessas do Senhor, os planos, os propósitos dele. Ele quer te convencer que você não vai ter uma família feliz, que você tem que aceitar a vida como ela é, né? Viver o karma, né? E não viver o propósito. O karma não é de Deus, não, gente. Deus me livre. Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. A vida transbordante de dentro, estabelecendo uma vida de governo por fora. Amém, irmãos? E é difícil, irmãos, porque você vai ter que confrontar, você vai ter que abrir seu coração, você vai ter que deixar de ser orgulhoso, orgulhosa, deixar ser tratado nas feridas da alma. Deixa eu abrir aqui. Olha só. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado. Deixa eu abrir aqui. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a própria, a sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, de glória em glória, irmãos, aqui a palavra é a palavra doxa, opinião, a opinião de Deus sendo estabelecida. Então, irmãos, à medida que eu vou buscando, que eu vou contemplando, a glória do Senhor se manifesta e eu vou sendo transformado
todos os dias. Então, de opinião em opinião, hoje o Senhor me ensinou isso, eu caminho nisso. Hoje vejo isso, olho para o Senhor, ele derrama a glória, a opinião, a direção e eu caminho mais um pouco. Vou caminhando, vou caminhando, vou caminhando, vou caminhando, vou caminhando. Então há uma restauração, uma imagem, um desenho perfeito que o Senhor quer estabelecer a partir do espírito do senhorio, a partir do espírito de sabedoria, a partir do espírito de conhecimento, a partir do espírito de fortaleza, a partir do espírito do temor do Senhor, irmãos, chegando uma expressão do encher, do pleroma de Deus, o rio transbordante, a taça transbordante de Deus, que é essa glória, irmãos, de algo que vá além da borda. O Senhor quer fazer isso conosco, irmãos. Agora imagina um copo, uma taça quebrada, uma taça rachada, um vaso rachado, não consegue chegar a essa medida. Tudo que coloca, vaza. Tudo que coloca, vaza. Tudo que coloca, vaza. Muitas vezes, irmãos, nós vamos ministrar algumas pessoas, o Senhor me mostra como vasos rachados. Meu Deus. Então vamos lá, me conta a sua vida. Aí a pessoa vai lá, cheia de situações, irmão, servindo, tá no louvor, tá tá ministrando, tá fazendo um monte de coisa com essas rachaduras na alma. E o Senhor quer nos levar para esse nível, irmãos, de ver as coisas como Ele vê, de ver as coisas com o coração correto, sendo transformados de glória em glória. O temor do Senhor vai nos fazer, irmãos, enxergar Ele como Ele é e nos enxergar como Ele nos enxerga, para o cumprimento do propósito, sendo transformados dia após dia pela palavra de glória em glória, até sermos essa expressão da própria imagem dele. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia? Deixa eu... esse negócio aqui. Porque do coração procede os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho. Exatamente. Só poderemos refletir essa glória se nós contemplarmos essa glória. Irmãos, muitas vezes o Senhor me mostra, às vezes quando vamos ministrar também pessoas, como se tivessem sido atravessadas por raízes, uma na outra, assim, ó, ligada, família inteira. Ou presas em redes como raízes, assim. Eu acho interessante, mas é exatamente isso, irmãos. Nós vamos, se não formos tratados nessas situações, se não formos trabalhados pelo Senhor, fatalmente seremos paralisados, atravessados, rachados. E o Senhor está nos curando nessa, mão. O Senhor está nos transformando. Tem pessoas aqui que precisam liberar perdão. Tem pessoas aqui que precisam se perdoar. Tem pessoas aqui que precisam levantar uma medida de arrependimento por ter sido deixado ser paralisado por essa atmosfera. A cura é um processo, é como uma cebola, né? Então você tem camada por camada até você ser totalmente liberto naquela área, totalmente curado naquela área. Irmãos, não tem como. Todos nós um dia vamos passar por uma situação de rejeição. Não tem como. As pessoas vão nos abandonar, as pessoas vão, né? Existem situações, não tem como fugir. Vão ter dias que você vai se sentir só. Existem dias que, mas nós temos que olhar para ele. Temos que contemplar. Então, a partir do espírito, da revelação, da restauração do entendimento,
do espírito do temor do Senhor, nós vamos olhar como Ele é. Nós vamos entender que Ele é a fonte de tudo. E ainda que venham as dificuldades, ainda que venham as pressões, ainda que venham as tempestades, olhe para Ele. Olhe para Ele. Então, camada por camada, até sermos alinhados com esse propósito. Aleluia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora diante da Tua presença as nossas vidas. Queremos, Senhor, que o Senhor é um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que visita a nossa alma agora nesse momento, Senhor. Nós pedimos para que o Senhor, Pai, conforme João capítulo 3, versículo 20, traga luz a todas as raízes de amargura, todas as raízes de rejeição, todas as raízes de tudo aquilo, Senhor, que faz com que o nosso coração fosse contaminado, com que a visão fosse distorcida, para que enxergássemos as pessoas a partir de uma ótica de aproveitadores e não de pessoas que querem ajudar, e bloqueamos esse fluxo da glória do Senhor a partir da vida do meu irmão. Senhor, da vida do meu pastor, da vida da nossa, daqueles, Pai, que estão à nossa volta, que realmente querem o nosso bem, mas por causa do complexo, do espírito, da atitude de alguém que está dentro dessa atmosfera, Senhor, não nos deixamos ser amados. Por medo de serem feridos, por medo de sermos abandonados, rejeitamos primeiro e depois somos rejeitados. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nós queremos ver conforme o Senhor vê. Nós queremos, Senhor, manifestar esse desejo de estar próximo ao Senhor. Senhor, desde o Gênesis, o homem tem fugido do Senhor a partir do medo, escondendo atrás das árvores. Senhor, nós nos movemos a partir do medo. Nós nos movemos a partir da reverência, do contemplar, do ver agora, do ver o Senhor, inclusive no passado, através das circunstâncias que passamos, Pai. Nossos pais, muitas vezes, não tinham o que dar. Senhor, nos perdoa, Senhor, porque nós estamos cobrando algo que eles não tinham para dar. Nós vamos olhar com o olhar de graça e misericórdia e o olhar do Senhor, Pai, para essa situação. E nós perdoamos agora os pais. Nós perdoamos agora, Senhor, as pessoas que nos feriram no passado. As situações de abandono, as situações de ferida, as situações de, de agonia e dor profunda, Senhor, que gerou um nível de orgulho, que gerou um nível de é, como se calos na nossa alma, calos, Senhor, nas emoções, e nós nos tornássemos insensíveis, duros. Senhor, nós perdoamos agora os líderes do nosso passado, nós perdoamos, Senhor, agora, Senhor, as pessoas que nos feriram. Nós declaramos agora, Senhor, o nosso amor, a tua graça, a tua misericórdia, alcançando e cercando de todos os lados, Senhor. Para a glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, que haja a restauração do espírito do temor do Senhor, Pai. Não do temor do pior acontecer, mas do temor de cuidar da presença, de estar na presença, de contemplar a presença, de caminhar com o Senhor. Nós sabemos, Senhor, que não é ser usado pelo Senhor que importa, mas é de caminhar, de andar com o Senhor, Pai. Tira, Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido de andar com o Senhor, Pai. Que tem nos impedido de caminhar em aliança. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que os seus olhos sejam abertos, que os nossos olhos sejam abertos para enxergar, conforme o Senhor enxerga. Coração puro para ver Deus em tudo, inclusive nas situações ruins que aconteceram conosco. Que cada dia possamos crescer em graça, em sabedoria,
possamos receber a palavra, receber a correção, receber a instrução com o coração, anota aí, ensinável e um espírito humilde. Coração ensinável e espírito humilde, fluindo nos 7 Espíritos de Deus. Deus abençoe, queridos. God bless you.